Olá! Nesse vídeo eu vou completar rapidamente algumas coisas que eu comentei em vídeos anteriores e vou meio que falar sobre questões que me fizeram de pessoas que se tocaram por algum aspecto desse documentário. Primeira coisa é em relação à questão da salmonela, né? Eu expliquei, né, que não batia as coisas pela data em que foi feita a contaminação e as eleições e etc. Mas teve um outro episódio que me parece bastante estranho, porém que aparentemente comprova que o pessoal lá da China e o pessoal de Rajneeshpuram realmente provocaram aquela contaminação, que foi o fato do pessoal do FBI ter dito que encontraram culturas de salmonela do mesmo tipo das que contaminaram lá o pessoal lá de Vasco County. Então isso aparentemente mostra como se fosse uma prova. Mas não tem algo estranho aí? Se uma pessoa comete um crime e ela está com a arma do crime em sua casa, ela vai embora, ela foge, ou existe a iminência de a casa ser investigada. Qual que é a primeira atitude que alguém faria, que um criminoso faria? Eliminar a arma do crime. É a primeira coisa que a pessoa iria fazer. Na possibilidade, mesmo que remota, de haver uma investigação, essa seria a primeira atitude. Não é estranho eles terem encontrado? Não houve a eliminação da arma do crime. Então, ou eles não encontraram, o FBI, ou eles mesmos colocaram lá, ou, o que eu acho mais provável, nesse contexto todo, é que eles trouxeram uma cultura para falar, olha, fui eu a criminosa. Porque, como eu comentei, tudo indica, no meu ponto de vista, que os crimes foram forjados. O fato de ter a salmonela lá é muito estranho. Reforça mais a ideia de que foi um forjamento do que realmente eles os responsáveis. Por isso que eu falei, né? Não é concebível um criminoso deixar de bandeja, né, a arma do crime. Tem uma outra questão que eu comentei, né, que o Osho, foi dito que o Osho fugiu e tal, de Rajneeshpuram. A palavra fugiu é uma palavra forte, é uma palavra bem pejorativa, e que eu falei que é óbvio, né? Para mim sempre foi óbvio que ele simplesmente saiu para não ser preso lá em Rajneeshpuram, para evitar o massacre, conforme eu falei em outro vídeo. A questão é que ele saiu da costa oeste dos Estados Unidos, Oregon, percorreu todos os Estados Unidos e foi preso na costa leste, sendo que havia comunicação do jato, do piloto do jato, para a agência de aviação americana. Vai abastecer em tal lugar, a rota é essa, não sei o quê. Bom, isso é muito estranho também, né? Claro, se a pessoa quer fugir, ela iria fazer isso? Ou se a pessoa pensa em fugir, não seria mais lógico ela ir para o Canadá? Do Oregon até o Canadá é 20 minutos. É só um reforço, eu acho que não há necessidade desse reforço. Mas, para quem acha que ainda tem dúvida que o Osho fugiu, esse é mais um argumento para o cara pensar. Em relação às armas, aquela ostentação de arma, realmente havia uma forte ostentação de armas, treinamentos, faz parte do todo do Osho de mostrar o máximo de força e poder. Aí a pergunta que me fizeram, bom, mas essa questão de violência e armas não bate com o Osho. De fato,
não bate com o Osho. Só que não houve nenhuma violência. Então, qual que é o entendimento que eu tenho? Vou dar um exemplo. Tem uma criança em um bairro que é muito, muito, muito pentelha. Ela vai, tá na cara que ela vai levar uma surra da molecada vizinha, porque realmente ela é muito pentelha. Vai levar uma surra violenta, vai apanhar, vai sair sangue. Como que essa criança pentelha vai evitar levar uma surra sem deixar de ser pentelha? Uma criança inteligente, o que ela faria? Ela teria que ter mais força do que a vizinhança. A vizinhança só ia atacar se ela fosse mais fraca, se ela mostrasse, provasse que se eles vierem dar uma surra, quem vai apanhar é eles, a briga seria evitada. O fato é, o confronto foi evitado graças à imponência das armas. Isso realmente afugentou a violência que fatalmente viria, se não houvesse essa ostentação. Então, para mim, foi mais um golpe de mestre. Não sei se eu vou saber explicar. A capacidade do Osho de usar coisas que ele aparentemente não tem nada a ver com ele, mas a situação específica pede. É um exemplo de flexibilidade de atitudes dependendo da situação. Só que não foi uma mudança de atitude que provocou algo contrário. Aparentemente mostrava algo ao contrário, mas contrário em relação a essa ideia de não violência, que realmente o Osho tem. Agora foi aparentemente contrária, mas reverteu justamente na ausência de violência. Você conclui como quiser. Superficialmente parece algo que não tem a ver, mas profundamente teve os seus resultados surpreendentes, na verdade, surpreendentes. Uma outra questão, por falar em violência, eu quero ressaltar uma coisa. Aquele cara da voz grossa, ele ostentou, ele meio que mostrou. Nós torturamos o Osho para que ele se rendesse. E nenhuma crítica foi feita a isso. Os caras prendem o Osho, transportam ele de prisão para prisão, demoram quase 2, 3 semanas para que ele volte para o Oregon, submetem ele a uma tortura física em face da fragilidade física que o Osho tem. E o cara esnoba isso, como se fosse a coisa mais natural do mundo. E ninguém comenta a respeito dessa atitude torturante do governo americano. Bom, um outro assunto que pega algumas pessoas é o fato do pessoal ter grampeado. Os meios de comunicação eram vigiados, né? E realmente, telefone, cartas. E aí, isso é chamado de crime, porque é um tipo de um grampeamento. Você está fazendo uma vigilância não autorizada. Isso de fato aconteceu. Inclusive, grampearam o quarto do Osho. No caso do quarto do Osho, fica mais fácil entender até o motivo, porque foi graças a esse grampeamento que houve a justificativa daquela suposta tentativa de assassinato do Devarash, pela conversa que eles ouviram do Osho com o Devarash, que eu expliquei em outro vídeo.
Mas em relação ao grampeamento geral das comunicações em Rajneeshpuram, tem algo interessante. Vocês acham que não havia uma espionagem em cima de Rajneeshpuram? Vocês não acham que havia agentes infiltrados? Quando aquele cara de voz grossa falou que ele ficou 2 anos, ele e o cara, o procurador dos Estados Unidos, que foi um cara nomeado para ser geral dos Estados Unidos, pelo Ronald Reagan. Ficaram 2 anos trabalhando só nesse caso do Osho. Não foi só esses 2. Foi toda a equipe deles. Numerosa. Então, a meu ver, esse grampeamento foi uma contra-espionagem, para ver o que está rolando, para espionar os espiões. Bom, esse é um assunto aí também para a gente refletir. Agora, em relação aos sem-teto, também pega algumas pessoas. Eles foram convidados a ficar e foi mostrado a eles uma outra maneira de vida, uma outra atitude de encarar a vida, de se comportar, de agir. O fato é que eles foram depois mandados embora, é verdade. Alguns ficaram, alguns aproveitaram a situação. Aqueles que tiveram uma abertura ficaram até o fim. A maioria não aproveitou. Então, foi uma chance que eles tiveram. Bondade é aquilo que transforma. Eu falei que o Osho disse que verdade é aquilo que transforma. É uma maneira que o Osho... É uma atitude do Osho, na verdade. Se transforma, ele pode fazer uso de situações não verdadeiras. Agora, aí é uma coisa minha. Bondade é aquilo que transforma. Presenciando o Osho, muitas vezes, ele aparenta dar uma grande bordoada, violenta. Mas essas bordoadas que eu presenciei ele dar, estar perto do Osho não é fácil. Você sempre corre um risco de levar uma bordoada. As bordoadas que ele dá, elas são transformadoras. Elas não são por maldade, elas não são como vingança, elas são para desencadear transformações. E eu presenciei isso. Eu tenho uma série de vídeos, histórias com Osho, e um deles eu falo sobre isso. Então, a questão foi dada essa chance para os sem-teto. É claro que o motivo, eu falei, bom, é entendido que o motivo foi para que eles fossem eleitores e ganhassem as eleições lá em Vasco County. Mas eu também comentei que, eu devo ter comentado, de que o ponto principal foi para mostrar poder de novo. Todas as frentes possíveis para mostrar poder o Osho usou, e uma delas, uma das mais fortes, foi o poder de trazer milhares de sem-teto. Realmente isso assustou demasiadamente o governo americano. Bom, aí você novamente faz a sua conclusão. Se foi realmente dada essa chance para algumas pessoas aproveitaram, a grande maioria não aproveitou. Eles estavam na sarjeta, não aproveitaram a oportunidade, continuaram na sarjeta. Uma coisa também que pega bastante mesmo, eles acusam o Osho e dizem, algumas pessoas afirmam isso, Osho era um viciado em drogas. Isso absolutamente não bate em nada. Eu vou fazer uma comparação.
Vamos dizer que a gente assiste um show de um atleta olímpico, fazendo malabarismos, saltos mortais, lindos e perfeitos, com uma desenvoltura maravilhosa e admirável. Aí alguém chega e fala: esse cara em casa usa bengala. Faz sentido? O Osho dá show de centramento. Isso para quem conhece o Osho. Para quem se deu ao trabalho de pelo menos assistir a alguns vídeos do Osho com uma mente limpa, com uma perceptividade profunda. Assistir vídeos do Osho é completamente diferente do que ler livros do Osho. É um nível acima de compreensão. Assistir com a mente límpida, sem julgamentos a favor ou contra, apenas observando a energia, você vê o malabarismo que ele faz. Essa comparação que eu falei com o atleta olímpico é um show de centramento, de serenidade, de profundidade. Aí depois alguém chega e fala que ele usa bengala, que ele é um viciado. Não faz nenhum sentido. A Sheila precisava ter alguns motivos de acusar o Osho para que ela justificasse a sua fuga. O Osho não tem nada a ver, o Osho se perdeu, o Osho começou a fazer confusão. Dizer que o Osho se rendeu ao vício por influência da Rássia ou da gangue de Hollywood, como é dito, como ela mesma diz, é realmente algo que não faz absolutamente nenhum sentido. O Osho vai ser seduzido pela Rássia, ou seja lá por quem for, a tomar droga. Isso é julgar o Osho de uma maneira tão baixa que realmente denota que a pessoa não conhece. Agora, ela usou isso para justificar a sua saída. Agora, que o Osho deve ter até provocado ou insinuado que ele estava fazendo isso é bem provável. Agora, ele julgá-lo como um viciado não faz nenhum sentido, como não faz nenhum sentido alguém dizer que esse atleta olímpico em casa se arrasta. Bom, teve uma observação que eu achei inteligente. Alguém falou: se a Sheila realmente estava seguindo as orientações do Osho, estava tudo combinado, se o Niranjan era o advogado do Osho, por que eles se submeteram a serem entrevistados em um documentário desse tipo, que estava, na verdade, escondendo o Osho, mostrando o Osho como um gagá, porque essa é a impressão de quem não conhece o Osho. Pelo que foi visto, o Osho é um gagá, o Osho é um exibicionista, o Osho é um ambicioso. E como eles se sujeitaram a ser entrevistados por esse pessoal? Uma questão interessante. E difícil de explicar. Para quem não conhece o Osho, ele provoca peneiras. Houve um comentário, não foi só de uma pessoa, algum comentário muito bonito, inclusive, de alguém que conhece o Osho e falou: esse documentário da Netflix é mais uma peneirada que o Osho está fazendo. Não sei se dá para entender isso, mas de repente o Osho começa a falar sobre algum mestre, seja ele qual for, Jesus Cristo, Mahavira, e ele começa a atrair pessoas.
para ele, porque ele está falando bem daquele mestre. E de repente ele dá uma peneirada. Ele chega e começa a falar o oposto. As pessoas que estavam lá apenas porque ele estava dizendo algo que reforçava uma crença daquelas pessoas para com o mestre, essas pessoas vão debandar. E é justamente isso que o Osho faz. O Osho faz muito isso, de provocar debandamento de pessoas. Ele quer que as pessoas que estejam ligadas a ele tenham profundidade de visão, que consigam enxergar nele a profundidade que aquela pessoa encontra no seu mestre. Isso ele fez com os Rolls Royce, isso ele fez quando ele entrou em silêncio. As pessoas que estavam ligadas ao Osho só porque ele falava e não pela profundidade da presença deles também debandaram. Então esse documentário, eu sinto que teve um componente disso. Não foi o Osho propriamente dito, mas o campo de energia do Osho está muito ligado ao que aconteceu com esse documentário. Algumas pessoas se afastaram, essas pessoas não tiveram profundidade de visão, de enxergar, ou se dar o trabalho de enxergar o Osho profundamente. Tchau e benção. É bom que se vá mesmo. E outras pessoas passaram a olhar o Osho com mais profundidade. Eu mesmo, depois que assisti a esse documentário, eu tenho assistido os vídeos do Osho diariamente pelo YouTube. Eu não fazia isso antes. A minha ligação com o Osho aumentou. Eu tenho a impressão que para muitas pessoas isso aconteceu. É claro que a intenção de quem fez o documentário não foi essa, mas a sabedoria do Osho vai além da compreensão superficial. E eu tenho a impressão que tanto a Sheila como o Niren também entendem isso. Então, não importa. Pode detonar. O resultado vai ser positivo. Se não fosse esse documentário, eu não estaria falando isso. Eu tenho a impressão que eu estou esclarecendo algumas coisas para algumas pessoas que não conheciam o Osho. Agora vão ter uma visão um pouco mais profunda dele. Teve um outro comentário que fizeram. Nisargam, você está desmentindo o Osho, dizendo que você não acredita quando ele fala mal da Sheila, você não acredita na raiva dele. Supondo que você esteja certo, você não está indo contra o mestre, porque se ele falou isso, é porque ele tem algum motivo. Como é que você ousa desmentir? Sim, pode ser um truque, mas um mágico que faz um truque não vai gostar que seus alunos revelem a sua magia. Não é inteligente, eu acho, esse questionamento. Só que, por detrás desse questionamento, dá a ideia de que tudo acabou. Tudo está fossilizado. Depois que o Osho foi, nós paramos. Não podemos criar mais meditações, não podemos ter visões diferentes, as coisas. E isso é o que o Osho sempre demonstrou. Tudo depende do contexto. A ideia é fluir de acordo com o contexto. A ideia é permitir e continuar permitindo que a criatividade esteja sempre disponível, de acordo com a situação. Na minha visão, eu tenho que seguir quem? Eu tenho que seguir a minha visão. Na minha visão, essa história já era. Agora, eu posso dizer o que eu acho. Se é verdade ou não, eu não sei. Se você vai concordar comigo ou não, eu não sei.
mas já era. Não há necessidade de continuar com aquela mesma história. Tem coisas que eu sinto do Osho que eu não falo, porque realmente eu acho que seria um aluno de um mágico revelar os truques do mágico fora de contexto. Tem coisas que eu não falo. Tem ideias que eu tenho que eu não falo. Porque eu acho que tem que ser preservado a versão original. Mas isso não. Isso já não há necessidade de ter essa versão original. Com essa versão que eu dou, é uma versão que, na verdade, ela engrandece o Osho para quem entende o que eu estou falando, o que eu falei nos outros vídeos. É isso. Muito provavelmente tem escapado alguma coisa que eu deveria ter comentado, que outras pessoas levantaram questões, mas a gente não pode ficar falando pela eternidade. Então nós temos que ir terminando. Só resta um vídeo, eu acredito que só vai ter mais um mesmo. Eu coloquei /7 no chute e parece que eu vou acertar o chute. Vamos ver. Temos mais um, a gente se vê.